Mais um vídeo porque o assunto tá muito legal. Estou muito empolgado de comentar isso aqui com vocês. Eu espero que suas anotações estejam acompanhando todas as novidades que estão sendo contadas aqui no vídeo. Não se esqueça da nossa ideia principal de todos os vídeos sobre o estado líquido, mas agora eu quero saber de você. Você sabe quando uma coisa afunda ou flutua? Então, por que um objeto afunda ou flutua? Afundar e flutuar pode ser resumido em 3 regras simples. Um objeto mais denso, lembra de densidade, massa sobre volume. O objeto mais denso que o fluido, em que está imerso, ele afunda. 2. Um objeto menos denso que o fluido em que ele está imerso, flutua. E terceiro, se o objeto ele tem uma densidade igual à densidade do fluido em que ele está imerso, ele vai ser o meio termo, nem afunda, nem flutua. Então perceba, quem vai determinar se um objeto afunda ou flutua vai ser então esse conceito importante de densidade, se é mais denso ou menos denso. Uma força de empuxo sobre um objeto submerso, abaixo da linha d'água, depende do seu volume. Beleza? Quanto maior o volume do objeto, mais água ele desloca. Pensa na situação de você afundando na piscina uma bolinha de tênis e uma bolinha de basquete. A bolinha de tênis vai deslocar um volume de água menor, então o empuxo sobre ela vai ser menor. Se você afunda uma bola de basquete, que é muito mais volumosa, ela vai ter um empuxo maior. E, portanto, quando você solta a bola de basquete, você vai perceber que ela vai ser ejetada da água com uma força bem maior. Um objeto menor desloca menos água quando submerso, portanto, ele vai ter uma força de empuxo menor atuando sobre ele. Se o objeto ele é maior, desloca mais água, força de empuxo maior, e aí esse objeto, então, vai ser sustentado por uma força de empuxo maior. Então, o volume do objeto submerso, não o peso desse objeto, determina a força de empuxo, beleza? É o volume do objeto e não o seu peso. Isso aqui pode ser utilizado como uma pegadinha, porque a gente tem vários objetos bem mais pesados do que a água que podem flutuar. Tudo bem? Já viu navio? Já viu barco flutuando? Então, eles são de metal, bem mais denso do que a água, bem mais pesados do que o mesmo volume de água, mas eles continuam flutuando, né? Então, a ideia do volume ela é essencial para que a gente entenda o princípio aqui da flutuabilidade também, porque tem uma relação com o empuxo. Se um objeto afunda ou flutua, ou não faz nenhum dos dois, depende tanto dessa força de empuxo que aponta para cima, quanto do seu peso que aponta para baixo. Quando a força de empuxo é exatamente igual ao peso do objeto, completamente submerso, então o peso do objeto deve ser igual ao peso da água deslocada. Como os volumes dos objetos e da água deslocada são os mesmos, a densidade do objeto deve ser igual à densidade da água. Fica mais fácil de você entender com os exemplos que vão vir desenhados aqui nos próximos slides. A madeira, ela flutua, porque ela é menos densa do que a água. Tranquilo, né? A pedra, ela afunda, porque ela é mais densa do que a água. Agora, o peixe, ele não sobe nem desce, porque tem a mesma densidade da água. E aqui a gente tem a situação do meio termo entre afundar e flutuar. Vamos lá, então. O peixe, ele está em harmonia, ou se você preferir, em equilíbrio com a água. Ele, então, vai ficar ali no meio termo, não afunda nem flutua. A densidade do peixe pode ser considerada como sendo igual à densidade da água, se o peixe, de alguma forma, ele pudesse inchar, inflar, qualquer coisa nesse sentido, né? A gente teria, então, essa situação
que se o peixe, de alguma forma, ele se inchasse, como tem lá, por exemplo, me veio aqui a imagem do baiacu, né? Quando ele é ameaçado, ele incha para que o predador não consiga engolir ele. Ele seria menos denso do que a água, porque ele aumentou o seu volume, e assim esse peixe vai flutuar até a superfície. Se o peixe engolisse uma pedra e ele se tornasse mais denso do que a água, esse peixe ele afundaria até o fundo, tá? Aqui do lado, só para lembrar, como uma dica, né? Tá dizendo que latas de bebidas diet flutuam na água, enquanto as bebidas que têm mais açúcar, elas afundam. As bebidas dietéticas, elas são menos densas do que a água. E as bebidas que têm açúcar são mais densas do que a água e, portanto, vão afundar. A densidade de um submarino ela é controlada pelo fluxo de água que entra e sai dos seus tanques de lastro a partir da densidade média que se deseja pelo comandante lá do submarino. O peixe ele vai regular a sua densidade expandindo ou contraindo uma bexiga de ar que muda o seu volume. Olha o homem produzindo tecnologia a partir da observação anatômica da natureza. Fenomenal isso, né? Ele se move para cima aumentando o seu volume e para baixo contraindo o seu volume. Um crocodilo aumenta sua densidade quando engole pedras para nadar mais no fundo na água e se expor menos à sua presa. Então tá aí, né? Crocodilo da esquerda, menos denso do que a água, e o da direita, porque a sua barriga pode já estar cheia de pedra. E aí ele tá mais submerso por conta dessa ingestão de pedra, tá? Então vamos lá, situações para a gente pensar. Se um peixe se torna mais denso, ele afunda. Se ele se torna menos denso, ele sobe, flutua. Em termos de força de empuxo, por que essa situação vai acontecer? Resposta: quando o peixe ele aumenta sua densidade, diminuindo seu volume, ele vai deslocar menos água. Então, a força de empuxo diminui nessa situação. Lembra que a força de empuxo é a força que atua verticalmente para cima. Quando o peixe diminui a sua densidade, ou seja, ele expande, aumentando ali o volume da sua bexiga natatória, ele vai deslocar mais água e a força de empuxo aumenta. Finalizando esse vídeo aqui, quais são as 3 regras para afundar ou flutuar? Deixa registrado aí no caderno, registra suas dúvidas, registra também um resumo do vídeo, se você achar interessante, para responder as atividades. Agradeço a sua atenção até aqui. Tem mais um vídeo comentando curiosidades importantes sobre os líquidos, fenômenos importantes, para a gente poder finalizar essa discussão sobre líquidos. Agradeço demais a paciência até aqui para você que está assistindo, para você que está tirando as dúvidas, fazendo atividades bem elaboradas. Todo o meu orgulho para vocês. Conte sempre comigo para você prosseguir nos seus aprendizados. Até o próximo vídeo.